pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Olá, meus queridos, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Estou aqui escondidinha, mas dá para vocês me verem, né? Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar dois assuntos, mas a gente não... Um dos assuntos mais importantes que a gente vai trabalhar hoje é o Dia do Livro Infantil, que foi ontem, 18 de abril. Então, no dia 18 de abril, a gente comemora o Dia Nacional de Livro Infantil. Essa data, gente, ela foi escolhida para celebrar a literatura infantil no Brasil, tá? Existe o Dia Mundial do Livro e existe o Dia Nacional. Aqui no Brasil é o dia que a gente comemora o Dia do Livro. Esse dia também foi um dia muito importante. Foi o dia em que nasceu, ó, esse escritor aqui, que tá aqui, ó, Monteiro Lobato. Ele é considerado o pai da literatura infantil brasileira. Portanto, é uma data que celebra esse tipo de literatura, os livros infantis, que são muito importantes para o desenvolvimento da criança, e também o dia que homenageia o nascimento de Monteiro Lobato, tá certo? Ele escreveu vários livros também para adultos, mas ele é conhecido bastante pelos livros que escreveu, os livros infantis. Quem foi Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, ele nasceu no dia 18 de abril de 1882, tá certo? Ele aqui, Monteirinho. E ele é considerado um dos maiores autores das histórias infantis. Sua obra mais conhecida é esta obra aqui, ó, que tem esses personagens e demais personagens. Por quê? Essa obra dele, chamada Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem 23 volumes, ou seja, tem 23 livros que vão ter os principais personagens, que são Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Emília e demais, e outros personagens que vão surgindo na história, muito interessante. Então, que tal a gente conhecer cada um desses personagens que estão aqui? Tem um aqui, ó, deixa eu colocar ele de lado para vocês verem bem bonitinho. Então, vou apresentar para vocês cada um desses personagens que estão aqui, para vocês conhecerem esses personagens muito importantes que fizeram parte do livro de Monteiro Lobato, aqui os livrinhos dele. Então, vamos lá. Então, vou apresentar para vocês conhecerem cada um deles, tá? E vou tirando cada um deles para vocês aqui. Então, Emília, muito conhecida, essa personagem aqui, ó, Dona Emília. Emília é a melhor amiga de Narizinho, essa personagem aqui, ó, são muito amigas duas, tá certo? Então, é uma boneca muito falante e irreverente em pessoa, tá? A Emília é uma boneca muito falante, está sempre tendo ideias incríveis, não é isso? É tagarela, mandona, gosta de mandar, tem um gênio muito forte, porém, certo? Ela sabe fazer amizade com muitas pessoas. Além de ter sido feita por tia Anastácia. Quem fez Emília aqui, ó, quem fez a Emília é a bonequinha de pano, que a gente pensa às vezes até que é uma menina de verdade. Quem fez essa bonequinha de pano que criou vida foi tia Anastácia, tá certo? Aqui é a tia Anastácia que fez Emília. Então, vamos lá. Pedrinho, tá aqui, ó. Pedrinho é o neto de Dona Benta. Aqui, Dona Benta, ó. Deixa eu pegar a Dona Benta para vocês. Pedrinho é o neto de Dona Benta. Pedrinho é um menino, tá certo? Esperto, corajoso, está sempre disposto para aventuras. Então, tá aqui o Pedrinho para vocês e Dona Benta. Deixa eu colocar Pedrinho no lugar novamente. Temos também... Perdi o lugar do Pedrinho. Deixa eu enfiar Pedrinho aqui. Temos também aqui Narizinho. Também. Aqui, ó, Narizinho. Ela é neta também de Dona Benta, tá certo? Ela é muito bondosa,
não gosta de pessoas que maltratam os animais. Ela não gosta, certo, gente? Além dela é chamada assim de narizinho, porque ela tem um nariz arrebitado, um nariz para cima, bem afiladinho, tá certo? Por isso ela é chamada de narizinho, certo? Temos também o Visconde de Sabugosa, que era um sabugo de milho, tá certo? É o cientista super sábio do sítio do Pica-Pau Amarelo aqui, ó. Cientista sábio. Ele é erudito e atrapalhado, vive na biblioteca, entre os livros, pesquisando e estudando sobre vários assuntos, ou então fica em seu laboratório localizado no porão da casa da Dona Benta, onde dá margem à sua criatividade. Então aqui, ó, o cientista da história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Dona Benta, que está aqui. A Dona Benta, ó, lindinha. Ela é a avó de Pedrinho e de Narizinho, né? Ela vive lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, onde acontecem as histórias. E dali eles viajam para vários outros lugares da imaginação, contando histórias, estimulando a criatividade das crianças. Ela que gosta de contar historinhas para as crianças, tá? As crianças adoram estar no sítio junto com ela. Temos também a tia Anastácia, a cozinheira da casa. Ela aqui, ó, certo? Ela faz comida deliciosas, certo? Além de alimentar a turma do sítio com suas gostosuras, ela gosta do tio Barnabé, olha. Ela gosta lá do tio Barnabé. Deixa eu mostrar aqui o tio Barnabé. Tá vendo? Então é a tia Anastácia, que é a cozinheira, faz comida deliciosas pra turma. Vamos agora pra Cuca. Cuidado com a Cuca te pega daqui, te pega de lá. A Cuca, gente, é a personagem má da história, tá? É uma bruxa com cara e corpo de jacaré. Ela vive em uma caverna, criando poções e planejando como invadir o sítio do Pica-Pau Amarelo. E faz questão de ser a criatura mais maléfica das redondezas e não aceita que outros bruxos se aproximem do território. Então, ela aqui, ó, a Cuca, a má da história. Temos também o Marquês de Rabicó, que era um porquinho, ó. Tá aqui ele, ó. Ele era um porquinho, tá? Então, foi transformado aí, virou um marquês. Ele é um comilão de marca maior. Adora comer, ó. Na boquinha aqui, ó. Salivando. Ele é um leitão guloso e covarde. Ele é muito medroso, tá? Ele está sempre atrás da comida, mas morre de medo da tia Anastácia aqui, ó. Que reclama com ele por estar na cozinha o tempo inteiro na historinha. Temos também, gente, o Saci Pererê. Saci Pererê é um personagem do folclore, né? Uma figura famosa no folclore brasileiro. Tem uma perna só. E pita um cachimbo de barro. Ó. Sempre tá com cachimbinho. Aqui não tá não com cachimbo não, mas ele adora estar com cachimbo. E ele usa um gorro vermelho e vive azucrinando a vida de todos no sítio. Tá? Fazendo aqueles redemoinhos. A única forma de pegar ele é ele estar preso, prender ele numa garrafa, tá certo? Então, o que acontece? Ele ficou amigo de Pedrinho quando o mesmo libertou ele da garrafa, que a Cuca tinha prendido ele na garrafa, certo? Então, por isso ele ficou amigo de Pedrinho. E para finalizar aqui, né, o tio Barnabé. Tio Barnabé é aquele que cuida do sítio, cuida das galinhas, tá certo? Da vaca, dos bois. E ele adora também fumar um cachimbo, por isso o Saci adora se esconder lá onde ele está. E ele tem, gente, uma queda secreta. Ele também gosta secretamente de tia Anastácia, tá certo? Um gosta do outro, mas não se revelam em gostar um do outro, tá certo? Então, esses são os personagens que foram criados por esse homem aqui, ó, tá? Que tá em forma de criança, chamado Monteiro Lobato. Então, suas histórias, gente, a gente pode encontrar
em 26 livros. E vão aparecer personagens incríveis, como o conselheiro, que é um cavalo. Vai aparecer também o Quindim, a Yara, personagens aí que vão aparecer, o príncipe escamado, também o caramujo, a aranha, certo? Vários outros personagens aparecem nesses livros, nesses volumes do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá certo, gente? Então, para vocês conhecerem um pouquinho, saber que o dia do livro é homenagem a quem? A Monteiro Lobato, que foi o dia que ele nasceu. E aqui são os personagens criados por ele nesses livros, né? Desses volumes do livro, chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, que vai ter várias aventuras. Vai ter a aventura de Narizinho, vai ter de Emília, que adora aventura. E tem lá também o seu pó de Pirlim-Pim-Pim, que leva para vários lugares, tá certo, gente? Então, essa é a primeira parte da aula da gente. Agora, a gente vai dar continuidade à aula falando do conteúdo do nosso livro, tá certo? Então, eu espero que tenha gostado. Vamos botar mais um pouquinho a musiquinha pra gente ouvir? Então, pessoal, vamos lá agora para o nosso conteúdo. Então, agora vamos para o nosso conteúdo do nosso livro, tá? No livro, referente... Só uma coisa que eu esqueci de pedir para vocês. Quando vocês... Já falei sobre os personagens, eu quero que você, em seu caderno... Existem várias histórias infantis muito interessantes. Lá tem... Pode ser os contos de fada, né? Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela. Qual a história infantil que você gosta? Você vai lá no seu caderno, colocar o título da história infantil que você gosta e desenhar representando essa história infantil que você gosta, certo? Então, faça isso para mim, por favor, que eu quero saber qual a história infantil aí que você ama, que você escutou, que você adora. Ai, toda vez que você escuta, você ama escutar essa história, tá certo? Então, agora a gente vai para o nosso livro. Não esqueçam, tá? Quero ver a história infantil que você gosta. Poesia e brincadeira é o trabalho de hoje que a gente vai fazer do nosso livro. Então, na página 4, vem uma poesia. Quando a gente fala de poesia e brincadeira, a gente vai falar aí, através da poesia, que é um tipo de texto, né? Que vai ter versos, estrofes e rimas. A gente vai falar aí de uma coisa muito importante, que é o brincar. Utilizar as palavras para brincadeira, né? Quanto mais a gente usa as palavras de forma prazerosa, que é o brincar, a gente aprende melhor. Então, vamos agora ler o poema Convite, da página 4. Tem o seguinte: poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gasta. As palavras não. Quanto mais se brinca com as palavras, mais novas elas ficam. Como a água no rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um dia novo. Vamos brincar de poesia? Então, aí, ó, as palavras. A poesia ela é composta de palavras maravilhosas, tem poesias de vários temas. Então, quando a gente aprende uma palavra e a gente está aí lendo poesias, a gente está aprendendo palavras novas, a gente está sempre se renovando, tá? Ao contrário do brinquedo, que a gente usa, brinca, e ele vai se acabando, né? As palavras não, elas vão se renovando. Então, com isso, a gente vai trabalhar a interpretação da página 5, certo? 6 e a página 7 e a página 8. Vamos lá? Então, tem a seguinte pergunta. O título do poema de José Paulo e Paz, que é o Convite, só esqueci de falar do autor, né? Que é José Paulo Paz. E esse poema está lá no livro Poemas para Brincar. Então, o título do poema de José Paulo Paz é Convite. Qual convite é feito no poema? No poema, gente, o convite para vocês é para brincar de poesia. O convite é esse, brincar com a poesia. E
A quem é dirigido esse convite? Esse convite é feito para você, leitor. Então, você vai escrever. É feito para o leitor, para estar lendo, né? Desenvolvendo a leitura. Muito bom. Terceiro, o poema diz que há uma diferença entre brinquedos e palavras. Qual é essa diferença? Então, tem 3 quadrinhos, você vai encontrar. Qual a diferença de brinquedos? Porque o brinquedo fica gasto com o tempo. São feitos somente para crianças. Não, brinquedo não é feito só para crianças. Adulto também utiliza para outros meios. Palavras. Quanto mais se brinca, mais se renova. Então, você vai ligar brinquedo, a palavra brinquedo, para fica gasto com o tempo. E palavras, quanto mais se usa, mais se renova. Tá certo? Então, vamos lá. Continuando, na página 6, o poema compara a palavra com um elemento da natureza. Qual é esse elemento da natureza? Compara com a água do rio. Então, você vai desenhar, tá certo? De acordo com o texto, como podemos definir a poesia? A poesia é brincar com as palavras, de acordo com o poema. Então, você vai responder lá. Em quantas estrofes está dividido o poema? Lembra que eu falei de estrofe? Estrofe é quando eu faço um grupinho de verso. Então, aqui tem 2, 3, 4, 5 e 6. Tem uma estrofe aqui que só tem uma linha. Então, tem 6 estrofes, tá certo? Encontre no texto e copie uma palavra que rime com peão. No texto, a palavra que rima com peão vai ser não. Dia rima com poesia, tá certo? Leia a palavra a seguir. As palavras a seguir, você vai ler. Tem a palavra poesia, palavras, sol e pássaros. Você vai pintar todas as letras S que você encontrar nessa poesia, tá certo? Depois você vai contornar a letra em que a letra S tem um som de Z. Pinte a letra S nas palavras que você leu. Pintou todas as letras S. Você agora vai circular, contornar aquela palavra que tem um som de Z. Poesia, o S tem um som de Z. Palavras não tem um som de Z. Sol não tem um som de Z. E pássaros não tem um som de Z. Pássaros. Então, a única que tem um som de Z é lá na palavra poesia. Então, você vai circular a palavra poesia, tá certo? Vamos para a página 7. Você vai ler as palavras e vai separar as palavras que tem um S no início das palavras. S no final das palavras, vocês vão copiar as palavras que tem S no final. Depois copiar a palavra que o S está no meio das palavras. E depois as palavras que tem 2 S, tá certo? Então, agora vocês, para finalizar, vão escrever aí o nome das palavras que tá na página 7 e na página 8. Vão colocar o nome das palavras, que é mesa, tesoura, casa, sapo, vaso, estrela. E vocês vão circular as palavras que o S tá com som de Z. As figuras, né? Você vai circular a mesa, a tesoura, casa e vaso. E para finalizar de vez, vocês vão pesquisar palavras com que se escreve com S, mas tem um som de Z, recortar e colar na página 8, tá certo, gente? Então, assim a gente finaliza a nossa aula de hoje, né? Que a gente viu aí um pouco das histórias, trabalhou o dia do livro infantil e também trabalhou atividades do nosso livro. Caprichem na atividade e até a próxima, gente. Tchau, tchau! Vamos lá! Rios de prata, piratas, o sideral na Tchau, tchau!